Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei. Não tenho outro ofício e nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs que têm nos acompanhado no nosso grupo de estudos da fé católica, Jesus Bom Pastor. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês e que Nossa Senhora esteja intercedendo por você, por sua família, por tudo aquilo que é necessário para a nossa santificação, amém? E hoje eu gostaria de partilhar com vocês sobre dois personagens muito importantes na Sagrada Escritura, São João Batista e São João Evangelista. Você conhece as particularidades de cada um? Sabe direitinho o que cada um fez? Como viveu o chamado de Deus em suas vidas? Então vamos começar por São João Batista. E eu te convido nesse momento a abrir a Sagrada Escritura no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 11. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo, Zacarias ficou perturbado e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu o chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem licor, e desde o ventre de sua mãe será cheio do Espírito Santo. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante de Deus com o espírito e poder de Elias para reconduzir os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então aqui a gente observa o início da história de São João Batista. Qual o significado do nome João? João significa que Deus é propício, e Batista porque era seu ministério batizar, né? Ele ficava no deserto, batizando todos aqueles que viam, para o quê? Para haver a remissão dos pecados. E São João Batista tem uma particularidade muito interessante. Nós celebramos duas festas em homenagem a ele. No dia 24 de junho, que é o seu nascimento, e também no dia 29 de agosto. Por quê? Porque é o dia do seu martírio. Então, junto com São Pedro e Santo Antônio, ele faz parte, então, dos santos comemorados no mês de junho. E ele também é padroeiro dos doentes. E o nascimento, quando a gente observa nessa leitura, a gente vê que o nascimento dele é muito semelhante em alguns aspectos com o nascimento próprio de Jesus. Então o anjo Gabriel aparece ao seu pai Zacarias enquanto ele fazia o serviço do templo e diz para ele que ele seria pai de um menino que se chamaria João. E um detalhe interessante é que Zacarias e Isabel já eram de idade e ainda não tinham filhos. E Isabel era prima de Nossa Senhora. Então, quando o anjo Gabriel também anuncia a Maria que ela seria mãe de Jesus, ele também conta para ela que Isabel estava grávida de João Batista. E Isabel corre então para servir a sua prima. Então, a diferença de idade entre João Batista e de Jesus é cerca de 6 meses. E João Batista então nasceu ali por volta do ano 2 a.C. e viveu aproximadamente até o ano 27 de depois de Cristo. E ele era um judeu, como eu falei antes, primos de segundo grau de Jesus, e o seu ministério ele exerceu na Judéia, né, no deserto da Judéia, batizando as pessoas. E na Sagrada Escritura vem nos contar que ele se vestia de forma muito simples, com roupas feitas de pelo de camelo, e também era muito simples no alimentar. Ele se alimentava de coisas que ele encontrava no deserto, que era mel e gafanhotos. João Batista é considerado, então,
um profeta e pregador, né? Foi o último dos profetas, porque foi aquele que por último anunciou a vinda de Jesus. Logo então, Jesus chega, né? Começa o seu ministério. E ele ficava também no deserto, pregando a conversão das pessoas, para que elas se transformassem e começassem a viver na vida delas o projeto de Deus. E o batismo, então, era feito como uma forma de purificação dessas pessoas que se arrependiam dos pecados cometidos e queriam recomeçar uma nova vida. E na Sagrada Escritura também vem nos dizer que João Batista foi precursor de Jesus. O que significa isso? Que ele preparou os caminhos para o Senhor, né? Que ele pregou antes, falando dessa vinda do Messias, do Filho de Deus. E na Sagrada Escritura também fala, ele mesmo, né, o próprio João Batista, sai da boca dele essas palavras, que ele batizava com água, mas viria Jesus, que seria aquele que batizava no Espírito Santo. E João, então, nessa vida de pregação, ele denunciava várias situações de pecado, né, chamava, então, essas pessoas ao arrependimento. E justamente por denunciar essas situações de pecado, ele morre por causa disso. Então tem na Sagrada Escritura também aquela narração de quando ele começa a denunciar o pecado de Herodes, né, com sua cunhada Herodíades, ex-mulher do seu irmão, e ele então, ela fica com muita raiva dele. E um dia numa festa no palácio, Salomé, que era filha de Herodíades, dança e ele se encanta com aquela dança, os convidados se encantam, e ele fala para ela que ela podia pedir o que ela quisesse. E influenciada então por sua mãe, ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, e assim aconteceu. Ele foi degolado. E a gente observa algumas características importantes, então, do papel de João Batista, né, na Sagrada Escritura, como servo de Deus. Como eu disse antes, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele que anunciou a vinda de Jesus. Então, quando você tiver a oportunidade, depois a curiosidade, né, entra ali no site da Igreja da Visitação, em Jerusalém. Lá tem uma imagem na entrada, né, 2 esculturas de Nossa Senhora grávida e também de Santa Isabel grávida, as 2 grávidas, né, Santa Isabel grávida de João Batista e Nossa Senhora grávida de Jesus. E ele representa muito isso, o encontro do Antigo Testamento, que é tudo aquilo que, né, promessa de Deus para aquele povo, a vinda de Jesus e o cumprimento dessa promessa através de Jesus no ventre de Nossa Senhora. Ele então abre caminho para Jesus. E assim como Moisés, né, que foi responsável por conduzir o povo do deserto até a Terra Prometida, mas não entrou na Terra Prometida, o papel de João Batista também foi de preparar o caminho do Senhor, mas ele não participou disso. Né? Logo ele morreu, então ele não participou da transfiguração, da última ceia, de tantos momentos importantes da vida de Jesus. Por quê? Porque a missão dele, a missão que Deus tinha para ele, era de preparar as pessoas para receber o Cristo, o ungido, o Filho prometido de Deus. E depois dos apóstolos, né, assim é dito na Sagrada Escritura, ninguém foi mais importante do que João Batista. E ele participou, então, do ministério de Cristo. E nunca atraiu atenção para si, a coisa mais importante, né? Ele não ficou enciumado quando Jesus apareceu. Para ele era muito claro o papel dele de preparar o caminho para Jesus e reconheceu, né, em Jesus o Filho prometido de Deus. E esse reconhecimento se deu desde o ventre da mãe dele. Então, quando a gente lê lá no Evangelho de Lucas, o encontro de Nossa Senhora com Isabel, fala que, cheios do Espírito Santo, né, Isabel reconhece ali Jesus e o filho que ela carregava no ventre, que era João Batista, também. Né, ele se mexe de alegria dentro do ventre da mãe. E sua imagem geralmente é representada por uma criança, né, ou às vezes com ele adulto mesmo, que tem uma cruz, né, com uma flâmula na mão e também um cordeiro. A cruz significa então a salvação. Essa flâmula que ele carrega é o anúncio de Jesus, né, enquanto Cordeiro de Deus, e também o Cordeiro, que é o próprio Cristo, a qual ele anunciou e ele preparou o caminho. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre São João Evangelista. Eu te convido novamente a abrir a sua Sagrada Escritura, lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 18. Versículo 18 a 22. Caminhando ao longo do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos,
Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e vos darei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Então aqui é o relato de Jesus chamando o seu discípulo, o seu apóstolo, São João Evangelista. Então nós celebramos a memória de São João Evangelista no dia 27 de dezembro. E ele é padroeiro dos teólogos. João Evangelista era então filho de Zebedeu, era irmão, segundo a Sagrada Escritura que nós lemos agora, de Tiago Maior, e foi nascido em Betsaida. E antes de conhecer Jesus, ele e seu irmão eram pescadores. E depois, quando Jesus faz o convite, os 2 então se tornam apóstolos de Cristo. E João era o apóstolo mais novo dentre todos os 12. E ele mesmo, é interessante na Sagrada Escritura, ele mesmo se autodenomina o apóstolo que Jesus amava. E isso não acontece por presunção, por achar que era melhor que os outros, mais amados, não. Mas porque justamente ele havia feito uma experiência profunda com o amor de Jesus. A partir dessa experiência, ele se declarava, aquele a quem Jesus amou. Assim como cada um de nós também devemos fazer. Nós nos sentimos amados por Jesus, assim como João Evangelista se sentiu. E ele esteve presente em vários momentos importantes na caminhada de Jesus, na transfiguração, de Jesus no Monte Tabor, juntamente com Pedro, também com seu irmão Tiago. Na Santa Ceia, ele é aquele discípulo do Senhor, é aquele apóstolo que reclina a cabeça sobre o peito de Jesus. É ele também aquele que permanece firme com Maria ao pé da cruz. Enquanto todos os outros apóstolos se dispersaram, ele permaneceu ali firme. E foi também para João Evangelista que Jesus entregou a sua mãe, Maria, na cruz, para que um cuidasse do outro, para que o apóstolo cuidasse de Nossa Senhora e Nossa Senhora também cuidasse dele. E através dele, Jesus entrega também a toda a humanidade. Ele é o representante da humanidade. E está ali no meu lugar, no seu lugar, quando Jesus entrega a sua mãe para cada um de nós. E a tradição então vem nos contar que São João Evangelista se mudou para Éfeso, ali lá na Turquia, com Maria. Inclusive, até hoje existe lá a casa que Nossa Senhora viveu com São João Evangelista, e é um lugar de peregrinação católica. E durante a sua vida ele fundou várias comunidades cristãs, tanto na Ásia quanto na Grécia. E por que será que ele é chamado de evangelista? Porque é ele que é o autor do último evangelho, o Evangelho de Jesus segundo São João, além também de ter escrito 3 cartas na Sagrada Escritura e também o livro do Apocalipse. E ele então é conhecido como o apóstolo do amor. Por quê? Porque o amor é um tema predominante de cada um dos seus escritos. E o seu evangelho é diferente dos outros, enquanto os outros são chamados de evangelhos sinóticos, porque narram mais ou menos os mesmos fatos, João é um evangelho diferente. É um evangelho mais espiritual, que é direcionado para aqueles que não são judeus, e ele começa então de forma diferente dos outros a sua narração já através do batismo de Jesus, não começa ali na infância, mas já no batismo, na vida pública de Jesus. E antes, um fato interessante, antes de João Evangelista ser discípulo de Jesus, ele era discípulo então de São João Batista. E no seu evangelho tem os relatos sobre São João Batista, o batismo de Jesus, entre outras coisas. E ele também, por um período longo, ficou exilado na Grécia, na ilha de Patmos, e é lá nessa ilha que ele escreveu então o Evangelho do Apocalipse. E foi o apóstolo que mais viveu entre todos. Ele viveu quase 100 anos e morreu de velhice, não morreu martirizado. E quando a gente observa a imagem de São João Evangelista, a gente vê que ele tem uma pena na mão. Por quê? Porque a pena se refere então àqueles escritos sagrados de São João Evangelista, aquele que dedicou sua vida para anunciar o reino de Deus. E ele também, dentre os 4 evangelistas, ele é representado pela águia,
Porque a águia é o animal que voa mais alto entre todas as aves. E isso significa que os seus escritos, falavam daquilo que vinha do mais alto, que é a encarnação do próprio Deus no meio de nós, que veio para ficar conosco. Então, que vocês possam ter esse interesse mais na vida dos santos, na vida daqueles que se dedicaram a anunciar o reino de Deus e principalmente pedir intercessão, de São João Evangelista, pedir intercessão de São João Batista, para que nos ajude a viver mais santamente, nos ajude diante das dificuldades das nossas vidas, a seguir o caminho que eles seguiram, seguir o caminho evangelizando e mantendo os olhos fixos em Jesus. Amém? Então eu te desejo um ótimo final de semana, que Deus possa continuar abençoando, protegendo você e a sua família. A gente fica muito feliz, quando tem perguntas, de dúvidas, de pessoas que participam conosco. Então continue mandando suas perguntas, as suas dúvidas para a gente estar partilhando aqui. E que Deus possa continuar nos abençoando e nos protegendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.